de toda essa situação envolvendo a Rússia e, claro, os desdobramentos não só geopolíticos, mas econômicos também, que podem acontecer com toda essa situação, essa possibilidade de um motim que já foi frustrado no fim de semana, mas que sempre mantém o alerta. Bom, agora a gente vai bater um papo aqui. Vandique Silveira, economista, CEO da Humaitá Digital, já está aqui conosco. Todas as segundas-feiras o Vandique sempre aqui na BMC News. Vandique, seja bem-vindo, sempre um prazer falar contigo. Boa segunda-feira, bom comecinho de semana. Ô Felipe e Débora, bom dia, é um prazer para a audiência desse canal maravilhoso. É uma honra, um orgulho fazer parte desse grupo aqui. E depois da Thaís, né, eu entrar aqui, eu fico na expectativa, né, porque a barra é muito alta. Ô Vandique, a gente estava comentando, né, inclusive, essa situação envolvendo a Rússia, que lá nos idos de 2022, quando a gente teve a situação da invasão da Rússia à Ucrânia e até mesmo posteriormente, a gente viu uma movimentação bastante importante em preços de commodities, a gente viu um temor, uma cautela bastante forte em toda a Europa por conta de toda essa localização, por conta de toda essa questão geopolítica envolvendo a Rússia. E agora a gente tem mais um capítulo nessa situação envolvendo talvez uma rebelião do grupo de mercenários lá na Rússia que pode impactar um pouco mais ainda em toda essa situação. Claro que a gente fala de petróleo por causa da Rússia, a gente fala de gás natural na Europa, que aparentemente já estava normalizada toda essa situação, ou pelo menos tirando um pouco da cautela, do temor de um desabastecimento, mas agora essas insurgências voltam a pesar um pouco na visão de muitos analistas. Queria saber como que você está vendo e encarando essa situação, se depois de um período de até mesmo tranquilidade, claro que a guerra impõe muitas derrotas na economia e nas questões humanitárias, mas depois de uma cautela, de uma tranquilidade de alguns meses ali, das coisas voltando a ficar nos patamares um pouco mais tranquilos com relação à inflação, com relação a preços de commodities, enfim, uma questão como essa pode trazer e impor mais prejuízos, mais consequências? Bom, Felipe, eu tive o prazer e talvez um pouco de desprazer de ter trabalhado na Rússia com as maiores empresas, Gazprom, eu trabalhei com o Sberbank e eu conheço razoavelmente bem a Rússia. Tudo que pode acontecer de bizarro pode acontecer na Rússia. E os eventos desse final de semana são eventos bizarros, são aqueles eventos Black Swan, mas se tem um lugar que algo assim poderia acontecer, é de fato a Rússia. A minha visão é que o governo do Putin foi abalado de uma maneira estrutural, tá certo? Ele pode não cair imediatamente, mas ficou objetivamente aberta a possibilidade de outras rebeliões e de que, se bater muito nessa tecla, esse governo cai. O governo é fraco. A gente já entendeu que um dos maiores problemas, inclusive o Prigozhin disse isso numa fala pública, que as informações sobre a guerra são filtradas para chegar na mesa do Putin. Existem duas realidades e narrativas. Uma do campo de batalha e outra aquilo que o Putin entende, né? E ele tem sido filtrado. Toda a autocracia tem um homem apenas no comando das coisas. Esse homem é o homem de ferro, ele tem a mão de ferro, ele manda e desmanda, e as pessoas que estão no seu convívio tendem a pintar, né, cenários mais róseos sobre as situações econômicas e, no caso de uma guerra, de uma situação militar. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. A Rússia não está fazendo avanços, não conquistou muito, mas ela criou muitas distorções internas na questão da economia do país, porque a economia foi voltada para a guerra. Uma vez que a Rússia está fora do contexto global, muitas partes tecnológicas que são utilizadas nas armas, que eram normalmente compradas de mercados internacionais, hoje não é uma realidade mais para a Rússia.
Então isso também cria um problema interno, porque a Rússia vem se esvaindo aos poucos e grande parte do problema está aí, né? A falta de controle da economia russa num ambiente de guerra, uma insurgência que não era esperada. No entanto, quando você conta com um grupo de mercenários que é liderada por uma pessoa que passou mais de 10 anos presa, né? É um criminoso, né? Não é que é um criminoso de guerra, era um sujeito que roubava casas, era um assaltante. Então, quando você tem uma espécie de lampião russo que assume uma posição de responsabilidade por fazer e manter tropas, né? Cerca de 25 mil homens sob comando na Ucrânia, né? É um número bastante elevado de pessoas. A gente não pode esperar que essas pessoas vão ser, né, sempre alinhadas com a gente. A definição de um mercenário é que ele é pago para lutar. Portanto, foi um risco, mais um risco que o Putin resolveu tomar, fez uma aposta errada, tanto na invasão e com quem contar. Agora, do ponto de vista econômico, toda a distorção que acontece nesse campo, né, nós estamos falando de impacto em grãos, principalmente trigo, que a Ucrânia, essa região onde está acontecendo a guerra, ela é, vamos dizer assim, a cesta de produção de pão do mundo, porque tem grande parte, cerca de 40% do trigo mundial vem dessa região de Rússia, esse corredor, né, da Europa Central até a Rússia. Então, isso abala o preço dessa commodity. Essa é uma commodity instrumental para o mundo, né? Essa commodity certamente vai sofrer alguma oscilação de preço. É mortal? Não acredito, uma vez que foi contida a revolução, né, essa insurgência, mas pode ter reflexos no preço de algo que é tão básico do ponto de vista de alimentação de seres humanos, e isso pode causar mais problemas com relação à inflação, que tem sido tão complicada, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, para ser reduzida. Já do ponto de vista de petróleo e gás, a Rússia está fora do mercado, né? Ela já sofreu as sanções. O pior que podia acontecer já aconteceu. Então, eu não imagino que vai ter grandes revoluções no preço. Obviamente, qualquer tipo de embate doméstico num país que tem uma relevância na produção de petróleo e gás sempre oscila, porque existe margem para especulação. Existem pessoas operando esse mercado e existe margem para especulação. Hoje mesmo a Arábia Saudita está numa reunião, é o Davos da China, estão em Beijing hoje com o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, e essa aproximação entre a Arábia Saudita e a Rússia também não ajudam a situação de preço de petróleo. A gente sabe que da aproximação entre a Arábia Saudita e a China não ajudam a situação do preço de petróleo. No entanto, como eu disse anteriormente, o maior impacto na commodity, gás natural e commodity petróleo, já foi sofrida um pouco após o início da guerra. Então, eu não espero nenhum tipo de reviravolta. E ainda mais, somando-se a isso, o mundo caminha para, não digo de uma recessão global, mas existe um resfriamento das atividades econômicas em grande parte do mundo. Isso significa que o preço de petróleo também deve se comportar alinhado com esse tipo de movimento econômico. Então, se a gente tivesse um mundo em alta prosperidade, PIBs crescentes, principalmente nos países do eixo econômico, Europa, Estados Unidos, obviamente um evento como esse adiciona um pouco mais, né, de gasolina ao fogo. No entanto, a gente tem o contrário. Não espero grandes movimentos por parte do mercado de petróleo e gás no momento. Agora, os europeus sempre têm que se cuidar, porque eles amarraram o burro deles no Putin e agora eles estão pagando caro, e principalmente pela visão de desabilitar a produção de energia através de reatores atômicos. Então, grande parte da Alemanha, uma vez que a Alemanha tomou uma decisão de acabar com a produção energética através de usinas atômicas, né, essa visão que foi liderada pelo Partido Verde, etc., logo após os eventos catastróficos em Fukushima, custou à Alemanha um problema muito sério, principalmente agora
com essa situação com a Rússia. Ô, Van Dijk, é importante, né, a gente destacar todas essas movimentações e acredito que sua opinião é muito relevante, até mesmo por conhecimento, né, da região e de tudo mais. Só que a gente viu hoje de manhã, né, o gás, na verdade ao longo, né, do pregão, o gás chegando a subir 10%, recuando agora para uma alta de 5%, trigo subindo 3%, mesmo sem esses impactos, por conta das sanções, né, gás e petróleo na Rússia, o cenário de cautela, ele acaba se instalando, né, nos operadores do mercado. E aí, quando a gente percebe uma Europa fragilizada por conta da inflação e também por conta da elevação da taxa de juros pelo Banco Central Europeu, pelo Banco da Inglaterra, né, toda essa movimentação que pode levar a mais queda, desaceleração econômica, talvez até uma recessão um pouco mais forte, né, na economia europeia, isso acaba virando um gatilho para mais projeções de talvez não um fim de ciclo de aperto monetário, não no fim, ou pelo menos desaceleração da inflação. Então todo esse cenário inspira ainda mais cautela do que o cenário cauteloso que já estava implementado no bloco, né? Certamente, Felipe. Não ajuda nada uma situação bizarra como essa. Obviamente o mercado se aproveita, a função do mercado é exatamente essa, né? Os operadores estão fazendo apostas, mesmo que essas apostas sejam momentárias. Eu não vejo razões econômicas. E quando a gente fala de economia, né, nós não falamos do mercado imediato, do spot. A gente vê um espaço de tempo, né? Esse tempo pode ser um mês, 2 meses, um trimestre. Eu não vejo que a gente vai ter aumentos expressivos. Essas altas são reações, como os americanos dizem, são knee-jerk reactions, né? São reações de sujeito dar um pulo para cima e dar uma joelhada de repente, mas esses são saltos de curto prazo. E operadores de mercado ganham dinheiro exatamente nessa volatilidade momentânea. É aí onde acontecem os grandes ganhos, né? Nas apostas de mais longo prazo, são outros tipos de operações, né? São outros tipos de visões. Então, para quem opera mercado, uma situação como essa é uma bela oportunidade. Eu também, no final de semana, me posicionei em algumas... Eu não sou um trader, mas eu tomei algumas posições porque eu sabia que, em momentos, a gente teria aumento, principalmente trigo, né? Que essa é uma região complicada. Eu estou ganhando dinheiro com trigo hoje. Mas eu não acho que eu vou ganhar dinheiro com trigo daqui 1 mês ou 2. Essa a minha posição. A mesma coisa com petróleo e com gás. Eu acho que eu vou ganhar dinheiro com petróleo e gás hoje, amanhã, talvez esse mês, né? Na hora que a gente entender que não existe uma insurgência radical lá dentro e que isso foi uma coisa, né, momentânea, e vale lembrar que o grupo Wagner é apenas um dos muitos grupos de mercenários que operam na Rússia. Isso não quer dizer que outros grupos também não podem se insurgir. A grande preocupação, aí do meu ponto, dado a relação pessoal do Prigozhin com o Putin, ele já foi considerado o chefe do Putin, chefe do termos de cozinha, né? O cozinheiro do Putin, porque ele tinha um restaurante em São Petersburgo e o Putin virou uma espécie de patrono desse restaurante e levava os convidados lá. Foi assim que ele conseguiu crescer e criar um império relacionado com isso, mas o negócio mesmo do Prigozhin é o crime, a guerra, esse tipo de atividade. Então, como eu vinha falando, existem vários outros grupos de mercenários atuando também na Ucrânia. Quer dizer, uma vez que ele lidou de uma maneira frouxa, pelo menos aparentemente uma maneira frouxa, né? Hoje na Rússia, se eu quiser me manifestar contra o governo Putin, eu não posso, né? Se um grupo de pessoas quiserem fazer um manifesto contra a guerra, eles vão ser coibidos de maneira violenta. Agora, você tem um sujeito que marcha tanques, faz uma coluna, sai de territórios ocupados e marcha em direção a Moscou, parando cerca de 200 quilômetros de Moscou, que é 200 quilômetros de espaço muito curto, né? E essa pessoa
de manhã é considerado um amotinado, um criminoso, flertando com mais de 20 anos na prisão e no mesmo dia, à tarde, perdoado e sem nenhuma consequência de verdade, quer dizer, isso pode levantar oportunidades para outros grupos oportunistas, e mesmo dentro do próprio Kremlin, né? Uma vez que isso aconteceu e que a gente tem duas medidas para esse tipo de discurso político, uma para o povo e outra para um sujeito armado, quer dizer, uma coisa que não falta na Rússia são pessoas ricas e armadas, né? Todos os bilionários têm uma espécie de exército particular, que são chamados dos mercenários. Vandique, tudo bem? Bom dia aí para você, você já tinha me dado bom dia. Fazer uma outra especulação que eu já acompanhei bastante nesse fim de semana, que tem saído bastante ali na mídia internacional, é um ponto ali interessante, né? Todos querem entender exatamente do porquê dessa ação, o que tem realmente ali por trás. E algumas especulações apontam também para um interesse do Prigozhin de se eleger numa próxima eleição lá na Rússia. E aí eles questionaram bastante a maneira como a própria população lidou, né, claro, não só ali integrantes do exército russo que chegaram a baixar armas, né, de acordo com que os homens ali da milícia, realmente ali do grupo Wagner iam avançando, mas no momento em que ele teve a anistia do governo e teve o acordo fechado na retirada desses homens, na saída dele ali, né, ele como líder do grupo, tal, saindo para poder se movimentar em direção à Bielorrússia, ele foi muito ovacionado, foi muito aplaudido, foi muito, né, ou seja, tem ali um apelo também popular forte, aparentemente, pelo menos de acordo com as imagens que circularam ali realmente por todos os canais de mídia internacional. Você acredita que poderia ter um interesse de poder ali também por trás dele, que ele teria uma movimentação aí também de olho nisso? Ele ganha popularidade diante de um momento desse, Vandique? Débora, certamente existe um movimento político. Até sexta-feira de madrugada, né, Prigozhin era uma pessoa desconhecida para a maior parte dos russos. Era conhecido no vocábulo internacional por ter um grupo armado que atua em diversas localidades do mundo. Eles não atuam apenas na Ucrânia, eles estão na Líbia, eles estão no Mali, eles estão na Síria, inclusive na Síria cometeram atrocidades. Quer dizer, ele era uma pessoa conhecida como o chefe do Putin, mas não tinha grande relevância política. Ele tinha sido contratado com 25 mil homens para combater. Isso até a madrugada da sexta-feira para o sábado. De repente, Prigozhin se transforma numa entidade, né, numa personagem política. Nesse momento, Prigozhin é uma pessoa, uma entidade, uma personalidade política, se tornou tal e tem condições, sim, de desafiar o presidente Putin, né, em eleições e conta com apoio de parte da sociedade russa. Eu estava especulando e lendo um pouco a respeito do Prigozhin. Recentemente, no canal, ele tem um canal junto com o grupo Wagner no Telegram. O Telegram é uma empresa russa de comunicação tecnológica, de rival com o WhatsApp. E no Telegram, o Prigozhin fez uma enquete entre as pessoas que seguem ele. Ele tem milhões de seguidores, não é que ele tem poucas pessoas, ele tem milhões de seguidores. Quer dizer, até então ele era apenas uma pessoa que falava a respeito de guerra, como que ia... Era um canal mais objetivo, uma vez que existe grande censura na cobertura da guerra na Rússia. Então ele cobria, e as tropas dele, os membros das tropas, os homens, mostravam o que estava acontecendo, inclusive cenas grotescas, mas através do canal do Telegram. E você não viu o Putin, né, no campo de batalha? Coisa que eu também li bastante. Exatamente. Ele é o homem que está lá, ele está mostrando. Esse é um ponto muito relevante. Foi exatamente isso que ele fez. Ele se aproveitou disso algumas semanas atrás, né, para os seguidores e fez essa enquete quem eles votariam para presidente da República. Obviamente que esse é um grupo totalmente enviesado, são pessoas que seguem ele. A Rússia tem 140 milhões de habitantes,
é um pedaço grande, né? Que eu diria assim, 2 milhões de pessoas, eu acho, cerca de 2 milhões, 1,5 milhão de pessoas estão nessas redes oficiais do Grupo Wagner, mas ele recebeu 80% do suporte para ser o próximo presidente da Rússia. Quer dizer, eu acho que esse movimento que ele vê nas redes sociais, principalmente essas que são enviesadas em direção às preferências dele, mais o poder bélico que ele tem e uma espécie de falência interna do regime russo, né? O fato de não haver um avanço expressivo do ponto de vista militar. Existir um grande nível de censura à informação e, principalmente, né, essa mão de ferro em todo tipo de atividade de demonstração contrária ao governo, ele se aproveitou desse buraco. Existe uma lacuna no ambiente russo para trazer um sujeito que tem esse poder. Ele, diferentemente do Navalny, que está preso, e outras pessoas que poderiam serem rivais do presidente Putin, o Prigozhin tem uma prerrogativa diferenciada dos demais. Ele tem um exército e ele mostrou que realmente teria condições de desafiar, né, a segurança de Moscou. Então, certamente, você tocou num ponto que o Prigozhin hoje se torna o maior potencial rival do presidente Putin. E eu, inclusive, discuti esse final de semana com amigos a respeito disso, né, e eu falei que era possível uma reviravolta ainda mais bizarra, né, caso não houvesse algum tipo de acordo de paz e uma anistia para o Prigozhin, se ele tivesse de fato levado a cabo, né, que era possível que elementos da OTAN tivessem que ser forçados a se aliar com o Putin, porque entre o demônio que eu conheço e o demônio que eu desconheço, a gente sabe como é que funciona o Putin. O Putin, apesar de todos os pesares, né, não é uma pessoa que passou grande parte da sua juventude preso por, entre outras coisas, estupro e roubos armados. Quer dizer, ele não é um bandido, ele pode ser um tirano. E a possibilidade de uma pessoa como o Prigozhin promover uma implosão do regime russo e uma sucessão violenta do presidente Vladimir Putin poderiam levar a consequências que a gente não tem a menor ideia, uma vez que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Imaginem vocês mais de 6 mil ogivas nucleares na mão de um senhor da guerra. Quer dizer, que poderia fazer um leilão dessas ogivas, inclusive para grupos extremistas que são agentes de não Estado, né? Eles não são um país, o que dificulta muito o potencial de uma retaliação, né? Você não pode invadir um país ou se justificar usar armas nucleares contra um país, porque existe um grupo sectário extremo lá dentro e dificulta muito a relação de política de defesa. Então, a meu ver, e de várias pessoas com quem eu conversei, a gente ainda poderia ter uma reviravolta ainda mais bizarra com relação a essa questão que você abordou, Débora. Tá certo, Vandick, a gente vai seguindo aqui com a nossa programação. Daqui a pouquinho a gente volta com o Vandick para bater mais papo sobre mercado financeiro, porque a gente também tem várias informações. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, defendeu o direito das empresas de definirem seus próprios preços e criticou o PPI, classificando como, abre aspas, o rabo abanando o cachorro, fecha aspas. Numa entrevista à Folha de São Paulo no fim de semana, Jean Paul Prates defendeu a autonomia da empresa na definição dos preços e enfatizou que a nova política de preços da estatal é mais adequada, porque a empresa poderia ajustar seus preços de acordo com variáveis e também dependendo de algumas restrições. Prates também mencionou a necessidade de uma nova política de dividendos, como ele chamou de gradual e negociada com seus acionistas. Ele considera, inclusive, a possibilidade de adotar recompra de ações e destacou a importância da flexibilidade para atender às necessidades de investimentos da empresa.
Jean Paul Prates destacou que a gestão atual conseguiu encaminhar grande parte do programa de governo do presidente Lula de uma forma responsável e que a alta das ações da Petrobras, mesmo depois da mudança na gestão, refletem a confiança na administração responsável da empresa estatal mista. E olha só, tá? Deixa eu só trazer, antes de continuar falando aqui, inclusive, sobre Jean Paul Prates, viu, Felipe? Petrobras está subindo 1,88% a R$ 30,71. No volume de negociação lidera, né, os negócios e também na variação no dia. E isso limita, inclusive, as perdas do Ibovespa. O Ibov está caindo agora 0,36, 118.552 pontos. Se não fosse essa Petrobras, essa queda poderia estar sendo, né, bem maior. E por falar em Jean Paul Prates, olha só, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, tiveram divergências em relação às políticas para o gás natural e em outros temas relacionados à estatal. Em apenas 19 dias, houve 6 confrontos de opiniões sobre a reinjeção do gás nos poços de pré-sal. Silveira defende o aumento da oferta de gás no mercado e critica a prática da Petrobras de usá-lo para extrair mais petróleo. Prates, por sua vez, argumenta que essa é uma decisão técnica e adequada, considerando o perfil das reservas do Brasil. A necessidade de ampliar a oferta de gás a preços competitivos é sentida em diversos setores industriais, mas alcançar esse objetivo não é uma tarefa fácil. Cerca de 40 mil pessoas que compraram ações da Eletrobras usando recursos do FGTS migraram para fundos de ações em um período de 6 meses. Essa mudança aconteceu depois da privatização da empresa. E as ações da companhia recuaram cerca de 4,5% desde todo esse processo de desestatização. As tentativas de aumento de influência na empresa pelo governo federal e as chuvas que aumentaram os níveis dos reservatórios e acabaram reduzindo o preço da energia têm pesado sobre o desempenho da Eletrobras na Bolsa nos últimos meses. Essa movimentação, inclusive, demonstra o interesse dos investidores em buscar alternativas mais atrativas e acompanhar as mudanças no cenário econômico. E o mega leilão de linhas de transmissão de energia previsto para o final de junho deve atrair investimentos de aproximadamente 15 bilhões de reais. No entanto, espera-se que o leilão seja mais conservador, com menores deságios, devido isso, claro, ao volume de projetos, alto custo também de capital e demanda por equipamentos e falta de construtoras especializadas. A infraestrutura vai atender 6 estados e acompanhar a crescente demanda por energia proveniente de fontes renováveis como usinas eólicas e solares. Embora todos os 9 lotes sejam arrematados, o mercado espera que os descontos, né, girem em torno de 40% em vez dos tradicionais 50%. Ainda nos destaques corporativos, uma articulação em curso busca fortalecer o papel do governo na Vale e nomear Guido Mantega como o líder de todo esse processo. Uma reportagem do jornal O Globo mostra que, apesar da empresa ter sido privatizada em 1997, alguns setores políticos defendem um maior alinhamento aos interesses estratégicos nacionais. No entanto, grandes acionistas como a Previ, Bradesco, BlackRock e até mesmo a Cosan resistem a essa mudança e não desejam substituir o atual presidente Eduardo Bartolomeu. O mandato dele, vale lembrar, vai até maio do ano que vem, 2024. Embora essa alteração não seja iminente, a pressão por uma possível mudança deve aumentar nos próximos anos. A questão levanta debates sobre o equilíbrio entre interesses do governo e do setor privado no âmbito da governança corporativa. Bom, e a Vale se aproxima de um acordo para parceria na unidade de metais básicos com o Fundo Soberano Saudita. Confira os detalhes na reportagem. A mineradora Vale está perto de concluir o negócio para sua unidade de metais básicos. O Fundo Soberano Saudita, fundo de investimento público, é o pretendente mais provável. A transação, avaliada em cerca de 2,5 bilhões de dólares, deve ser finalizada entre agosto e setembro deste ano, após receber propostas vinculantes de várias empresas e fundos de investimentos.
A Uzi Minas informou que o projeto de reforma do Alto Forno número 3 em sua usina de Ipatinga segue dentro das expectativas, com conclusão revista para agosto e dentro do orçamento aprovado. A empresa respondeu a questionamentos da imprensa, afirmando que ajustes no cronograma são comuns e que o prazo pode ser alterado conforme o avanço do projeto. Já o grupo francês Casino concluiu a venda de sua participação na rede de atacarejo brasileira Açaí, arrecadando 2,1 bilhões de reais. Esta é a terceira operação de venda de papéis do Açaí pelo Casino desde novembro, totalizando 8,7 bilhões de reais. A transação ocorre enquanto o Casino negocia suas dívidas na França. Mesmo deixando o Açaí, o Casino permanece como principal acionista do GPA, dono dos mercados Pão de Açúcar. É isso aí, a gente volta aqui com o Vandique Silveira porque essa movimentação do Casino está bastante no radar dos investidores, né, Vandique? Essa movimentação, o Casino já se desfez de uma fatia grande, na semana passada vendeu mais uma parte. O grupo francês está com um grande problema de dívida e se desfazendo de muitos ativos para conseguir equilibrar suas contas, né? É um processo que a gente ainda pode ver mais e mais vendas do grupo Casino, principalmente essa participação que ele tem no GPA, né? Bom, certamente, Felipe, desde a compra do Casino do GPA e a confusão com a Abílio Diniz, a família, etc., o Casino nunca encontrou muito bem a sua mão aqui no Brasil, né? Sempre andou meio de lado, tentou fazer um grande grupo de varejo, comprou uma porção de gente, juntou marcas, teve a questão de se juntar com Casas Bahia e criou a Via Varejo, e tudo isso não deu certo. A verdade é essa. Ao mesmo tempo, na Europa, o grupo Casino incorreu uma enormidade de dívidas que ela hoje está tendo dificuldades para pagar. E a maneira de resolver isso e salvar a joia da coroa, que na visão do Casino é a operação europeia, né, eles estão se desfazendo de uma série de ativos, inclusive existe a possibilidade de venderem o próprio GPA. Isso é algo que se fala há muito tempo no mercado, especialmente porque tem dificuldade de geração de caixa, eles não conseguiram entender muito bem como é que o varejo brasileiro acontece, e eu conheço diversas pessoas que trabalham no Casino e dentro do GPA, pessoas que trabalharam lá em posições relevantes, e a mão pesada dos franceses está presente em tudo, né? E isso é um dos problemas que cria incertezas para a operação. Existe uma mudança frequente de executivos do C-Level e logo abaixo dele. Houve uma série de mudanças de presidentes nos últimos anos. Quer dizer, tudo isso leva a crer que o Casino tenha algum plano para o GPA que passaria por, provavelmente, se desfazer ou pelo menos vender o controle para alguém aqui no Brasil que saiba fazer melhor. Existe, inclusive, né, uma hipótese, eu não sei se é uma hipótese apócrifa ou não, mas que o Abílio Diniz voltaria e existia a possibilidade de fazer uma fusão entre Carrefour e GPA. Quer dizer, isso é uma coisa que eu escuto, seria de fato um grande movimento. No entanto, como eu venho dizendo há bastante tempo, né, a natureza do mercado de varejo mudou completamente. Esse é o mercado que nós estamos assistindo à disrupção plena dele, né? E ele está sendo disruptido por duas variáveis super importantes que eu não consigo imaginar como é que o próprio GPA, o Grupo Pão de Açúcar, não olhou isso no passado. Eu falei a mesma coisa sobre lojas americanas, né? Como é que esses dois elementos, que são logística e tecnologia de ponta, e tecnologia de ponta não é ter um e-commerce, mas é ter uma estrutura tecnológica onde eu tenho uma análise profunda de dados e eu sei exatamente o que você vai querer antes que você saiba o que você vai querer. E é essa estrutura que nós observamos no Mercado Livre, que nós observamos na Shein, no Alibaba e principalmente na Amazon.com. Quer dizer, esses movimentos do varejo aconteceram ao longo dos últimos 30 anos, praticamente. Ano 2000 foi depois da quebra, da explosão da bolha do .com.
A gente viu esse crescimento expressivo do varejo eletrônico nos Estados Unidos, que começou a dominar outras partes do mundo e chegou até aqui no Brasil. A gente teve Submarino, que também ficou pequenininho, e a entrada do Mercado Livre por aqui. O que eu vejo? Esse é um mercado que precisa se reformular. A marca GPA é uma marca que tem grande valor no Brasil. Ela deveria entender que existem essas variáveis relevantes de transformação, que é a tecnologia. A tecnologia, além de ter o meu e-commerce, eu ir também na direção de conhecimento de dados, utilização de toda essa estrutura, e também ter a opção de ter a minha distribuição praticamente diária, né, imediata, como acontece com o Mercado Livre. Esses pontos são essenciais para o mercado novo, e eu não acredito que apenas a mudança de mão, quer dizer, a mudança de mão pode ajudar nessa digitalização mais profunda. Não é só, né, que eu falo, não é somente ter um e-commerce, é digitalização mais profunda, que poderia realmente, mudando de mão, poderia melhorar muito a situação do GPA e ter maior liberdade. O problema do cassino não vai ser resolvido tão facilmente. A gente já viu que ano passado teve um aporte de um bilionário tcheco, não adiantou muito, usou para pagar a dívida, é uma posição meio que argentina, né? Entra dinheiro novo aqui para eu pagar dinheiro velho, né? E não estão preocupados ou não se preocuparam em usar dinheiro bom para fazer coisas inovadoras. Quer dizer, o modelo do cassino, né, tá na hora da gente mudar a gestão do cassino lá na Europa. Acho que um dos maiores problemas é a gestão que não tem uma visão de negócios de longo prazo, entender as disrupções, o fator tecnológico, o que está acontecendo no mundo. Então vai se tornar uma empresa com aquela marca forte, disruptida pela movimentação digital que é incontrolável e irreversível. Maravilha, Vandic Silveira, a gente vai continuar batendo mais papo daqui a pouquinho, porque eu preciso ir para um rápido intervalo, agora 11 horas e 26 minutos. Você continua aqui com a gente, o intervalo é rapidinho.